Então, 2 Tessalonicenses significa a segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 6. Acompanhe a leitura aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui ele está falando da segunda vinda, a volta de Cristo. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Abrindo parênteses, naquela época, a igreja de Tessalônica já esperava a volta de Jesus. E Paulo está dizendo, não é agora, naquela época. Aí ele vai dar os sinais de qual seria a época em que o glorioso dia aconteceria. Então voltamos ao texto. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, e aqui ele começa a dar os sinais, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, é o anticristo. Então, antes do anticristo se manifestar mesmo, tem que acontecer uma apostasia. O que é apostasia? É apostatar da fé, ou seja, a igreja de Jesus Cristo começa a ficar cheia de incrédulos. É isso. Os crentes vão ficando nominais. A maioria vai ficando nominal. E aí vem a apostasia, a igreja se enquadrando com o mudo. O filho da perdição, o anticristo, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. A mente já está no mundo aí, se levanta contra tudo que é ligado a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aí o templo, o terceiro templo dos judeus já estará erguido, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, olha aí, sabeis o que o detém. Alguma coisa está detendo a manifestação dele. A apostasia já está aí. Agora, alguma coisa ainda está detendo a manifestação do anticristo, para que seja revelado somente em ocasião própria. E quem está detendo a manifestação dele é o Espírito Santo e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podem sentar. Tratar deste assunto sobre Apocalipse, arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, um filho da perdição, um iníquo, falar de um período de 1000 anos, um reino milenar, falar que os elementos ardendo da terra vão ser destruídos com fogo, tudo isso para o mundo pós-moderno pode significar um conto de ficção, uma invencionice de conservadores radicais, fundamentalistas, que só pregam a Bíblia de maneira apocalíptica e são apocalípticos na interpretação das Escrituras. Até algum tempo atrás, muito se usava o nome de fundamentalista para identificar com as situações apocalípticas. Em outras palavras, nós somos sensacionalistas e só falamos em coisas trágicas, interpretamos a Bíblia de fim de mundo e essas coisas todas, e aí vem o movimento pós-moderno dizendo, não é bem assim. Muito bem, então vamos ver como é que é, tendo como base primeiro a Bíblia e depois até a própria ciência. A
própria ciência falando nos dias de hoje. Meus amados, eu não sei, muitos aqui, essa foi a penúltima revista que saiu, chamada Super Interessante. O último número já está na banca, essa foi o penúltimo. Essa agora do mês de fevereiro de 2008. Essa revista não é evangélica, embora a capa tenha Jerusalém. Jerusalém não é uma revista evangélica, é uma revista que pertence ao Grupo Abril Editora, que está relacionado, se não me engano, à Globo. Agora notem a capa da revista, uma revista que não é evangélica. Diz assim: Jerusalém, a cidade mais importante da história. Ué, qual é o valor econômico de Jerusalém? Quase nada. Uma cidade cheia de pedra. Não há um rio por perto de Jerusalém. Economicamente falando, fraca. Mas a Super Interessante diz: Jerusalém, a cidade mais importante do mundo. E aqui embaixo diz assim: esqueça Nova York, esqueça Paris, esqueça Roma. A cidade santa, Jerusalém, está no centro do mundo, há mais tempo que qualquer outra. E agora presta atenção. Aqui termina a reportagem de capa. Eu nem vou mostrar o que está dentro. Só isso aqui para entenda bem que isso aqui não foi pastor que escreveu, não foi nenhum fundamentalista. Isso aqui a editora Abril. Agora veja o que está escrito aqui: conheça a saga do lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta. Não preciso dizer mais nada. Não é revista evangélica. Veja lá, Abril Cultural. Definirá o futuro do planeta. A própria mídia, imprensa secular já está vendo que Jerusalém não é só uma cidade lendária bíblica, não é só conversa de fundamentalista, não é só uma cidade de papos ou bate-papos apocalípticos. Eles estão vendo Jerusalém já como a cidade que vai definir o futuro. A verdade, irmãos, é que tudo tem fim. Tudo tem começo, tem fim. Tudo que tem começo tem fim, não tem jeito. No livro Uma Breve História do Tempo, um dos maiores nomes da física, ateu, Stephen Hawking, um dos maiores físicos britânicos, ateu, ele fez a seguinte declaração: o tempo teve começo e terá fim. O tempo teve começo e terá fim. Ou não teria uma história. Está no livro dele. O tempo teve um começo e terá um fim, senão não teria uma história. Porque toda história tem que ter um começo e tem que ter um fim. Ora, tudo que começa acaba. E nós estamos vendo o planeta está agonizando. Quantas espécies já desapareceram? O nosso eco, o sistema eco do mundo, o meio ambiente, está na UTI. Apelos e mais apelos, através da própria mídia, da televisão, de tudo quanto é lugar, vem apelo do mundo todo. Vamos preservar o planeta. E uma das coisas mais catastróficas, e não é pastor que fala, não é conversa de pastor, aconteceu no jornal da Bandeirantes, no dia 25 de janeiro, fiz questão de anotar, 25 de janeiro, agora, de 2008, e no jornal da Record também, no dia 25 de janeiro. Quando eu vejo uma notícia que vai ali ao que a Bíblia está falando, eu então vejo os outros jornais, para notificar tudo. Notificar tudo. Então veja o que diz aqui os especialistas, cientistas que não são evangélicos. Eu quero ressaltar isso, porque muita gente diz: os fundamentalistas só falam em Apocalipse. Eis aqui a declaração dos especialistas cientistas no assunto. Olha o que disse nos dois jornais, sem contar os outros que eu não pude ver porque já era muito tarde. Mas disseram o seguinte, literalmente isso aqui:
Água, uma riqueza em extinção. Isso foi no Jornal da Record, 25 de janeiro. Os especialistas advertem: a grande ameaça do século XXI é a falta d'água. Aqui está, Jornal da Bandeirantes, 25 de janeiro de 2001. Então o ecossistema está na UTI. Espécies estão desaparecendo, a água está faltando, a poluição está tomando conta de tudo. E aí nós nos voltamos para a Bíblia. E o que aquela, vamos respeitosamente falar assim, e o que o velho livro da capa preta fala sobre o assunto? Antes de Jesus nascer, o profeta já havia olhado para o mundo, para o meio ambiente, para o ecossistema, e já tinha dito. Agora é que eu vou precisar da ajuda dos irmãos aí. Abram a Bíblia e mostrem aí para os convidados. Oséias, capítulo 4, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Agora eu vou ler pausadamente, e quero que essa leitura, lendo isso, pense no que está sendo vivenciado hoje. Lendo isso na Bíblia, ouvindo daqui do púlpito a palavra de Deus, veja o que está acontecendo hoje. Disse o profeta: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Alguém poderá argumentar: bem, ele está falando com Israel. Não, usou um quadro envolvendo Israel para fazer um vaticínio envolvendo os habitantes da terra. E ele fala aqui, os habitantes da terra. Veja o que diz mais: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Que contenda é essa? Por quê? Veja bem, porque nela não há verdade. Como semente hoje, né? E nós ainda vamos falar isso, como semente. Não há amor. Não preciso dizer nada, nós vamos chegar lá ainda. E nem conhecimento de Deus. Lógico, se não há conhecimento de Deus, não pode haver verdade. Não pode haver amor, porque Deus é amor. Se não há conhecimento dele, há desamor. Deus é a verdade, a palavra é a verdade. Se não há conhecimento dele, tem que ser a mentira. E Jesus disse: o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo. E como o mundo jaz no colo do diabo, o mundo é mentiroso. Mas pastor, eu não minto. Eu tenho a minha religião e não minto. A partir do momento em que você não teve um encontro com Jesus Cristo, você está mentindo para você mesmo. E o pior, mentindo para Deus, porque colocou uma outra coisa no lugar do Filho dele. Veja só o verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Uma perguntinha. Meus amados irmãos, não deixe que nada distraia a sua atenção. Por favor, meu amigo, preste bem atençãozinha aqui. Preste bem atenção. Vou ler novamente. Olha aqui. O que prevalece na terra é perjurar, jurar falso, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Agora eu pergunto para vocês, qual é o quadro de hoje? Qual é o quadro de hoje? O que nós estamos vendo aí na rua? O que é com que nós somos confrontados todo dia através da imprensa? E não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo, de uma maneira global. Por isso, olha aí o verso 3, agora veja, havendo tudo isso, a mentira, a violência, havendo a falta do conhecimento de Deus, olha o que acontece com o ecossistema. Olha o que acontece com o ecossistema. Verso 3, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. E como os homens andam desfalecendo, assustados, todo mundo com medo, se trancando, se monitorando, se deixando monitorar.
Privacidade? Ora, privacidade, contanto que eu tenha segurança. O Big Brother. Não é o Big Brother da TV, não. É o Grande Irmão que eu estou falando, de George Orwell, 1984. Quem conheceu o romance sabe disso. Ele já falava de um grande irmão, o Big Brother, que viria para o mundo e que com aquele olho, por isso é que aquele programa tem na propaganda lá um olho. É o olho que vai vigiar o mundo todo, é o olho do grande irmão, o Big Brother, o grande irmão que vai vigiar todo mundo em troca de segurança do mundo. É aí que vai vir o engano. Aí é que vem o engano. E o mundo vai querer perder sua privacidade em troca de uma falsa paz e de uma falsa segurança. Agora veja o meio ambiente como sofre por causa disso. Olha aí. Tudo que mora nela desfalece. Com os animais do campo, com as aves do céu. Olha, está alcançando tudo. Animais do campo, aves do céu, tudo quanto é tipo de animais. É o ecossistema, as espécies. E aí vem isso aqui, ó, e até os peixes do mar perecem. Olha, eu quero fazer uma pergunta aqui. Aqueles que assistem Jornal Nacional, Jornal da Bandeirante, quantos de vocês já viram apresentar várias vezes na televisão o mar, uma porção de peixe morto no mar, nas lagoas, nos rios? Quantos já viram aqui? Levante a mão. Olha aí, quase todo mundo viu. Está vendo? Já está escrito aqui. Os peixes do mar seriam tirados. É o ecossistema, é o meio ambiente já sofrendo a poluição do ar. Então, queridos, a pergunta que cabe agora é essa: como saber? Em Mateus capítulo 24, abra a Bíblia lá, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, e aqui eu termino a introdução e vou falar sobre 2 pontinhos. Foi feita uma pergunta a Jesus. A introdução, por causa de entrar no assunto, teve que ser um pouquinho longa, mas eu quero me limitar nos 2 pontos. O primeiro ponto eu vou mostrar assuntos bíblicos, e o segundo ponto vai ser projetado através do multimídia. Veja primeiro Mateus capítulo 24, verso 3, foi feita uma pergunta a Jesus, e é a pergunta nossa também. Diante do que nós estamos vendo, o quadro feio, o panorama feio do mundo, os crentes que estão à luz da Bíblia, estão tendo vida íntima com Deus, estão vendo, estão percebendo os sinais da sua vinda, se mostrando cada vez mais. Então veja lá, 24, verso 3, do Evangelho escrito por Mateus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É a nossa pergunta. Os discípulos há 2000 anos atrás já queriam saber, olha, quando vai ser a sua volta? Que sinal nós vamos ter da sua volta? Que sinal haverá na consumação do século? E é a pergunta que nós fazemos também, e não há outra resposta a não ser na Bíblia. E agora nós vamos examinar então apenas 2 coisas, para não ir muito longe, porque o assunto é muito vasto. Nós vamos saber o seguinte: como saber se o fim está próximo? Jesus, no capítulo 24, depois dessa pergunta que os discípulos fizeram, quando será a consumação do século, o dia da tua volta, ele deu vários sinais, terremotos, epidemias. Eu não vou ficar aqui falando porque vocês estão vendo. Cresce assustadoramente o número de terremotos no mundo todo. Até o Ceará tremeu. Até o Ceará tremeu. Coisa que não acontecia no Brasil. Rio Grande do Norte, Ceará, o Sul. Como é que chama esse? Não é ciclone, é um outro. Como? O tornado. Santa Catarina, Paraná, tornado naquela banda de lá. Coisa que nunca tinha acontecido aqui. Os tornados e ciclones estão crescendo cada vez mais. Os cientistas americanos estão preocupados. Existem cidades ali que estão propensas a serem devastadas. E a pergunta que eles mesmos fazem é: aonde vamos parar? Então, como saber? Jesus então deu uma série de sinais, terremotos, fomes, epidemias. Olha,
Um dia desse saiu uma notícia, cada ano 200 mil casos de câncer. Como o câncer tem crescido e outras enfermidades, umas que já estavam vencidas estão voltando, outras novas que estão aparecendo e ninguém sabe o que é. Então, como saber se o fim está próximo? Bom, esse fim que nós estamos falando, o que é? Primeiro, é a igreja sendo tirada daqui, o arrebatamento da igreja. Todo crente vai ser arrebatado. Não vai ficar um crente lavado pelo sangue de Jesus Cristo aqui. Será arrebatado. Existem promessas da Bíblia, temos muitas. Lá em Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Paulo fala de arrebatamento. Ele disse, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Um abrir e fechar de olhos, olha quanta gente aí piscou o olho, ó. É isso aqui, ó. Um abrir e fechar de olhos, numa piscada. Numa piscada, a igreja vai sumir. Quando chegar o dia, a igreja vai sumir. No que ela sumir, aparece o anticristo. Então, como é que nós vamos saber se esse dia está próximo? Bem, vá lá para o Evangelho, escrito por João, capítulo 14. Aqui também é uma promessa do arrebatamento. Nós temos que entender esse capítulo 14 de João como uma promessa do arrebatamento. Vejam bem como é uma promessa do arrebatamento. João, capítulo 14, de 1 a 3. Jesus consola os discípulos, é um consolo extensivo à igreja. Como? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Olha aí, presta atenção no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o arrebatamento. Voltarei, só a igreja que vai vê-lo nessa volta. A igreja sai daqui e vai encontrar com ele, para que onde ele estiver, estejamos nós ceando com ele. E aí aparece o homem aqui, o homem do pecado, o iníquo, o anticristo. Aí vai ficar 7 anos aqui. Então, como saber se esse dia está próximo? Irmãos, a primeira coisa é o seguinte: como é que nós podemos explicar tantos fundamentos transtornados? O que é um fundamento? Fundamento é um alicerce. É um alicerce. Você vai construir alguma coisa, tem que ter um alicerce. O alicerce de uma nação é a família. É a família. A família é o alicerce de uma nação. A família fracassa e o alicerce da sociedade deve ser Deus, a rocha eterna, e não está sendo. Então eu quero dizer o seguinte: primeiro lugar, alicerces removidos. Então, como saber que o fim está próximo? Vejo lá, os alicerces do mundo de hoje estão removidos. Vamos abrir em Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11, verso 3. Salmo capítulo 11, verso 3. Diz assim a Bíblia: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nós continuamos pregando aqui, mas não adianta. O quadro da apostasia vai crescendo tanto que cada vez vai diminuindo o número dos verdadeiramente convertidos. E por que isso? Vamos continuar pregando até que Cristo nos arrebate. Mas a Bíblia fala que cada vez mais vai ficar difícil conversão de pessoas sinceras. Por quê? Porque Jesus disse, em voltando o Filho do Homem, achará fé na terra? E ele fala, por se multiplicar a iniquidade, lá em Mateus capítulo 24, verso 12, por se multiplicar o pecado, o amor de quase, ainda bem que é quase, não é o amor de todos, é o amor de quase, todos esfriará. Então esse quase é por isso que a igreja ainda continua pregando, ela está aqui, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então os fundamentos foram derruídos. E por que os fundamentos foram derruídos? Porque levantou-se uma geração anti-Deus. Eu convido a abrir a Bíblia mais uma vez, principalmente os visitantes. Os crentes já conhecem muito essa passagem, mas olha, essa passagem para mim é a passagem real. Ela é uma ultrassonografia da geração de hoje, que mostra o que é a mente do anticristo. Abra lá em 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo,
Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Paulo está falando aqui da geração dos tempos difíceis. O que me chama a atenção nesse texto é a maneira como ele se dirige ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E é interessante como ele começa para Timóteo falando sobre esse assunto. Ele diz aqui, olha, o Timóteo, sabe de uma coisa, que no final sobrevirão tempos difíceis. Veja bem, Paulo está falando, Timóteo, no final, não é para agora não, não era para aquela época. Ele falou, Timóteo, não é para agora não, é no final, sobrevirão, quer dizer, virá ao mundo tempos difíceis, sobrevirão à sociedade tempos difíceis. E agora veja bem, como Paulo disserta, como ele descreve o retrato da geração do anticristo. É a geração do anticristo, é essa geração que anda pegando piche aí, pichando o A da anarquia nos muros e paredes. São Paulo então está assim, ó, é o A, qualquer revista, no mundo todo você já viu, esse símbolo é global, é um arco com um A saindo para fora, uma circunferência, e um A saindo para fora da circunferência, é o símbolo da anarquia. E o que é anarquia? Anarquia é a destruição de tudo quanto é valor, preceitos. E a pergunta é, e como é que o homem pós-moderno está? O homem pós-moderno está com a mente anárquica. Como assim? O homem pós-moderno não quer casar, quer ficar. O homem pós-moderno está pouco ligando para a vida dos outros. O homem pós-moderno é violento. O homem pós-moderno é ladrão. O homem pós-moderno é adepto da lei de Gerson, aquele jogador. Leve você vantagem em tudo. Enfim, olha o retrato que Paulo dá aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Esse é o retrato do homem da anarquia. Pois os homens serão, verso 2, os homens serão egoístas. Paulo fala em tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha, meu pai e minha mãe, sabe como é que eles me comandavam? Quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe olhava e apertava os lábios. Eu já sabia que a coisa ia ficar feia. Eu mudava na hora. Hoje a mãe grita com o menino, menino, não faça isso. O moleque responde mais alto ainda, vou fazer! E fica por isso, e todo mundo acha graça. Veja o que está acontecendo nas salas de aula. Professoras estão sendo espancadas. Estão matando professoras aí por causa de nota e tantas outras coisas. Escolas aí que eu já soube, não é só aqui não, estamos falando isso em termos global. Veja o que acontece lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aluno entra na classe e metralha os próprios colegas. Mas Paulo está falando, olha o tipo de gente que vem aí, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes. Quanta brincadeira maligna com o nome de Jesus Cristo. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge deles. Fugir para onde? Para os braços de Jesus, para que quando ele voltar a gente suba com ele, e esse mundo fique na mão do maligno aí. Irmãos, está aqui, isso é a mente da anarquia. Paulo já estava dizendo, não Timóteo, não é para agora não, é para frente, sobrevirão tempos difíceis, e os homens serão assim. É por isso que você vê uma falta de amor, uma falta de respeito, é filho matando o pai, é filho tramando para pai e mãe morrer para ficar com a herança. Olha, eu nunca vi determinadas criancinhas são jogadas em lata de lixo, colocadas em caixa de sapato, jogadas dentro de lago, outras são colocadas em quintal baldio, vazio, como se fosse um negócio, sai para lá. É o mundo colhendo o que plantou. E aí vem esses grupos de intelectuais,
É o saber que vai ajudar a mudar o homem. Vai nada. Aquele quintanista de medicina entrou lá num shopping em São Paulo e metralhou todo mundo. Aqueles que queimaram o índio Pataxó em Brasília eram jovens da classe média, universitários. Não tem essa de saber, não. Sem falar aquele pobre daquele vigia de um supermercado, que não sei se era um promotor, era um homem aí, um estudado, matou o homem lá, por quê? Sem mais ser menos, matou. Não, o que muda é Cristo. Então não adianta. Não adianta. Uma geração já com a mente do demônio, uma geração violenta, uma geração anárquica, uma geração anti-Deus. Sabe por quê? Provérbios vai dar um alicerce àquilo que nós lemos no Salmo, não é? O Salmo não fala lá, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Agora você veja lá em Provérbios 22, 28, sobre o mesmo assunto, o que acontece? Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. É por isso que está aí, a infância do jeito que está, a violência, as escolas, isso aí, marcos removidos. Não, os pais não podem educar os filhos, não pode bater, senão responde processo. A Bíblia diz: castiga teu filho enquanto há tempo, saiba discipliná-lo. Mas não pode disciplinar. Está aí. Tiraram a Bíblia dos Estados Unidos na escola. Tiraram a Bíblia da escola na década de 60. Olha o resultado. Olha o resultado da falência dos norte-americanos. A moral foi embora. Estão destruídos os fundamentos. O que pode fazer o justo? E ainda Provérbios 23, verso 10, diz assim: não removas os marcos antigos. O fim está próximo, porque os marcos foram removidos. Os marcos foram removidos. Os marcos foram removidos da família. Uma geração anti-Deus, conforme nós já lemos, se levantou para destruir os marcos. E começou pelos marcos da família. Veja lá Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, capítulo 10. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Versículos 7 a 9. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Esse verbo separar aqui, a tradução correta que devia estar aqui é não divorcie o homem. Essa palavra foi jogada do grego para o latim como não divorii, l'uomo, não divorcie o homem. Agora, hoje é como escreveu um pastor presbiteriano, por sinal, pastor Hernandes. Ele disse: hoje qual é a mentalidade? Qual é a mentalidade, principalmente da juventude de hoje? A mentalidade é casar para divorciar, divorciar para casar outra vez. E a família acabou. A família acabou. Hoje fulano é casada com fulana, que já tem filho de cicrano, e fulano tem filha de cicrano, e famílias vão sendo feitas. No fim, um filho diz assim: olha lá meu pai, aquela que está lá atrás com outro homem é minha mãe, e aquela criança é minha irmã, por parte de pai, e a outra é minha irmã, meu irmão, por parte de mãe. E vai assim, aí vai formando aquela geração que Paulo falou: olha, Timóteo, é uma geração difícil, é de tempos difíceis. Então os marcos da família foram destruídos, o fim está próximo. Foram destruídos, por quê? Aquilo que nós consideramos, e é verdade, a peça cá embaixo, na terra, o suporte de uma nação, aqui na terra, humanamente falando, é a família.
atingiu a família, acabou tudo. Acabou-se tudo. Removidos os fundamentos do lar. Namorar? Namorar. Hoje é ficar. Conhecer, vamos ficar. Fica um tempo, sai. Fica com outra, fica com outro. Namorar para quê? Não tem mais compromisso sério. Acabou tudo isso. E crianças vão sendo colocadas no mundo. Gravidez indesejável. E aí depois vem a solução. Use preservativo. Mas continue pecando. Continue pecando. Olha, Deus tem que trazer esse mundo a juízo, viu? É uma questão de justiça. Removidos os fundamentos do lar. Tem mais fundamentos removidos? Tem. Qual? Removidos os fundamentos da vergonha. O homem perdeu a vergonha. Não vou longe aqui não, já estou entrando no último ponto. Fundamentos da vergonha. Jeremias capítulo 6, verso 15. E o capítulo 8, verso 12 é o mesmo versículo, eu só vou ler um. Jeremias capítulo 6, verso 15 e Jeremias 8, verso 2. Livro do profeta, antes do nascimento de Cristo, olha o que o profeta já falava. Jeremias capítulo 6, verso 15. Diz assim: serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. E o capítulo 8, verso 12, fala a mesma coisa. Agora, gente, eu não vou me alongar nisso aqui, eu só vou contar 2 exemplos. Fiz questão de anotar quando os jornais da noite publicaram isso. Muita gente aqui, eu creio que muita gente que vê os jornais viu isso. Você sabia que uma companhia aérea alemã, sabe o que fez? Uma companhia aérea alemã, não é brasileira não, mas o Brasil tá colocado na rota. Mas isso nasceu lá na Alemanha. O que eles fizeram? Inventaram um voo numa aeronave, todo mundo nu. A pessoa pega, sobe evidentemente de roupa no avião, chega lá no avião, cada um tira a sua roupa e voa nu. Então, quando chegam no aeroporto de outra cidade, todo mundo vai, se veste, aí desembarca. E não podia deixar de ser, o Brasil está na rota. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aonde está a vergonha? É a perca da vergonha, mas é o que o profeta já diz aqui, olha, o homem perdeu a vergonha. Isso aqui é um contexto escatológico. Perdeu a vergonha, já não sabem mais o que é ter vergonha. E não vou muito mais longe não, só um outro exemplo. E olhe, por favor, isso aqui eu não estou tirando de jornais, de tabloides sensacionalistas não, são os jornais da noite aí. Eu não estou fazendo isso aqui, eu só quero dar uma ideia, para que pelo menos alguns aqui pensem, a que ponto está chegando a sociedade. É o que a Bíblia falou ou não? Bom, os canais todos dos noticiários apresentaram o quê? Apresentaram uma mulher dentro de uma viatura policial, despida, numa porção de poses eróticas. Quantos viram isso aqui? Olha aí, quanta gente viu. Muito bem. Até aí você pode pensar, bem, recebeu dinheiro para fazer isso? Causou-nos também muita tristeza ser uma viatura policial, mas também não se pode julgar não se pode julgar uma corporação por causa de alguns membros, como também não se deve julgar igrejas por causa de alguns, nem pastores por causa de alguns, enfim, todas as classes. Mas sabe o que me foi chocante? O que me foi chocante naquilo? Foi a mulher, não foi só a mulher ficar fazendo aquelas poses, os policiais encostando a mão nela, não. Sabe o que me chocou? Foi um dos canais que deu a notícia dizer assim, que o próprio marido era o fotógrafo. Aí, eu
disse, não é para a minha geração, eu estou fora de circulação, o que eu estou fazendo aqui? O próprio marido fotografou. E o profeta diz, eles vão perder a vergonha, já não sabem mais o que é ter vergonha. É uma geração sem vergonha. Destruídos os fundamentos da família, certamente o fundamento da moral, da vergonha também está destruído. E com isso, removidos os fundamentos da paz. Aí no profeta Jeremias mesmo, capítulo 8, verso 15. Espera-se a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Essa palavra não é moderna, terror? O que hoje nós ouvimos aí na mídia? Terrorismo, terrorismo, terrorismo. As torres americanas, o metrô lá na Espanha, o Ocidente ameaçado. As pessoas saem na rua apavoradas. Tremendo o que aconteceu no Iraque. Pegaram mulheres com a síndrome de Down. É por isso que é uma geração miserável mesmo, sem Deus. É como diz o Salmo 53, diz o ímpio, não há Deus, tem se corrompido, já não há quem faça o bem. Não há um sequer. Pegar aquelas mulheres com síndrome de Down, encher a cintura das mulheres de bomba, largar as mulheres lá num determinado lugar no Iraque e por controle remoto, explodiram as mulheres. A Bíblia fala geração desafeiçoada, moças com síndrome de Down. E finalmente, removidos os fundamentos da verdade. Família, moral, paz, fundamentos da verdade. Veja Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15. Isaías 59, capítulo 14, verso 15. Isaías 59, capítulo 59, versos 14 e 15. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão já não pode mais entrar. Hoje em dia, quem é honesto, quem é justo, quem é reto, está fora de contexto. Hoje o mundo é do sabido, do desonesto. Sim, olha aí. Sim, a verdade sumiu. Aí a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. É por isso que o mundo está cada vez mais entregue nessa situação. Agora eu não vou me alongar. Olha, a verdade sumiu da onde? Da escola. A verdade sumiu das escolas. Tiraram a Bíblia. Ficam ensinando que nós viemos do macaco. Ou então de uma ameba. Olha, eu não vim de ameba, não. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, muito menos do macaco. Não, mas teve um princípio, uma explosão, um átomo que levou a essa explosão, e então tudo se fez. Oh, gente, só uma perguntinha: onde apareceu esse átomo? Já que a própria ciência diz que por trás de alguma coisa que revela inteligência, tem uma inteligência maior que fez. Quem fez o átomo? A Bíblia diz: tu és pó, e ao pó voltará, e ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Por mais que a ciência se esforce para alongar a vida do homem, para trazer uma qualidade de vida, amém. Mas vencer a morte nunca. Que a própria Bíblia diz lá em Provérbio: a morte e o inferno nunca se fartam, todo dia tem banquete, nunca se fartam. A verdade sumiu das escolas, da política. Falar o quê? E não é só aqui não, a verdade sumiu da política no mundo todo. A verdade sumiu
da política, da sociedade, das escolas. A verdade sumiu dos púlpitos. Me dói falar isso. Me dói falar isso. Até dos púlpitos a verdade está sumindo. Não pode falar pecado para não chocar o povo. Não pode falar inferno, que sabe como é que é? Inferno é uma palavra muito dura. Aí vem aquela mensagem toda recheada de produtos light. Aquela mensagem onde o homem se senta e se sente bem. É a mensagem que ele quer ouvir. É a mensagem que fala que não precisa renunciar a nada. Não precisa abandonar pecado, não. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Agora, querer enquadrar, é por isso, olha, está cheio de igrejas alternativas aí. É uma anestesia aqui, uma anestesiazinha ali, e é beberica aqui, beberica ali, fuma um pouquinho ali, fuma um pouquinho acolá, pode ficar um pouquinho, afinal de contas, isso é coisa da mocidade e tal. Mas renunciar mesmo, pegar uma cruz e seguir Jesus, poucos. Então, quando eu digo isso, é para mostrar: a apostasia chegou. E no meio disso que nós estamos vivendo, um plano está se desenvolvendo. E é aqui que nós vamos terminar. Está próximo o fim? Será que está próximo aquela resposta da pergunta dos discípulos? Como saber se o fim está próximo? Simplesmente basta olhar para os fundamentos. Olhe para os fundamentos da sociedade, já vai saber se o fim está próximo ou não. E segundo, o plano do anticristo para dominar o mundo quando a igreja sair daqui. Preste bem atenção. O plano do anticristo para dominar o mundo quando a igreja sair daqui. Abra lá em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 16. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 16. Ele tem um plano. Quando ele se manifestar, logo a igreja é arrebatada, é tirada daqui. Aí ele se manifesta. E aí ele vem com um plano. E vocês vão ver o plano aqui, vou mostrar no multimídia. Tem um plano aí sendo desenvolvido no mundo. 2, 9 a 16. Ora, o aparecimento do iníquo é o anticristo. O aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a mentira. Até aqui. Até aqui. Muito bem. O anticristo virá no meio de uma grande apostasia. Nós estamos tendo de tudo aqui. Domingo passado, quando eu preguei de manhã, eu falei: está tendo até agora culto do urubu. Os que não estavam aqui, fiquem sabendo. Agora é a novidade, é o culto do urubu. Os membros da igreja vão lá, descarregam em cima do pobre do urubu todos os pecados. Depois pega a gaiola, solta o urubu e lá vai o urubu voando, levando o pecado de todo mundo. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados. Então a apostasia está aí, marchando, de uma hora para outra. A igreja pode sair daqui. De uma hora para outra, a igreja pode sair daqui. O anticristo, quem será ele? A igreja sai e se manifesta. O mundo vai estar em polvorosa. Pais procurando os filhos procurando os pais, maridos procurando esposa, esposa procurando marido, crianças desapareceram. O mundo vai estar atônito. Muitos vão chorar, porque sabe o que vai acontecer? Quando acontecer isso, vão olhar para a Bíblia do meu pai, a Bíblia da minha mãe, a Bíblia dos meus filhos, a Bíblia do meu marido, a Bíblia da minha esposa. Vai ser de uma hora para outra. E aí então se manifesta ele. E aí ele vai usar uma mentira que a Bíblia diz lá, eu acabei de ler agora há pouco, Paulo falou: darão crédito à mentira que ele vai usar
para pacificar os homens, ele vai dizer: uma geração que estava impedindo o progresso do planeta teve que ser tirada daqui. E aí ele vem com os sinais dele, vai fazer até uma imagem falar. Imagine, vai fazer uma imagem falar. Alguém pode pensar: mas como é possível? Olha, outro dia estavam demonstrando na televisão uma porção de robôs criados. E um robô alemão, né? Criado pelos alemães. O robô chegou para a pessoa: como vai? Vou bem. E você? Também vou bem. E o robô começou a falar com a pessoa. Numa outra loja, a pessoa entrou, o robô: pois não, que deseja? Um robô. A pessoa diz: eu quero ir para o departamento de sapato. Suba, vá no andar tal, departamento de sapato. Eu disse: o robô está falando, o que vai ser para o anticristo uma imagem falar? Ele vai construir uma imagem, vai fazer a imagem falar, e o povo vai cair nos pés dele. E aí vem aquilo que a humanidade tanto está desejando, é o projeto que nós vamos ver agora. Segurança. Segurança. Como assim? Acabar com o narcotráfico, acabar com o sequestro. Mas o que tem que fazer para acontecer isso? Olha, há alguns anos atrás, a Visa e o Mastercard lançaram os seus cartões. Os cartões antigos não tinham chip. Agora, eu recebi um novo cartão. Vê um chipzinho aqui. Mas ainda não é o que a Visa e a Mastercard querem. Eles querem outra coisa. O cartãozinho, veja bem, as coisas não acontecem da noite para o dia, precisa um preparo. Na seleção, naquela revista Seleções do Reader Digest, alguém escreveu: diga adeus ao dinheiro, papel moeda. O cheque já acabou. Praticamente o talão de cheque já acabou. Agora é o cartão. Algum tempo atrás, quando saiu esse cartão, entrou débito automático, crédito ou débito. Então você colocava o cartão, digita a sua senha, ela pergunta: crédito ou débito? Débito. Aí levava algumas horas, um dia, caía na sua conta. Hoje é instantâneo. Eu fiz o teste. Na loja americana, paguei, saí, fui lá no caixa em frente à loja americana, coloquei, já estava fora da minha conta. Mas a Visa não quer isso, a Mastercard não quer isso, porque isso aqui ainda causa sequestro, isso aqui ainda pode ser perdido, isso aqui pode ser roubado. Ela quer aquilo que se transforme num cartão de crédito humano. Vocês vão ver aí, um cartão de crédito humano. Só para terminar essa parte, olha, não estou citando fonte evangélica não estou citando fonte evangélica. Eu já falei isso aqui na igreja, já tem, não sei se tem meses ou um ano que eu falei isso aqui. Aquele jornal Valor Econômico pertence também a Abril Cultural, da Rede Globo. O Valor Econômico trouxe um artigo: o futuro está chegando, o cartão de crédito será humano, você vai ter um chip que vai ser o seu cartão de crédito. Eu não vou dogmatizar que será o chip, porque as coisas estão sempre sendo aperfeiçoadas, pode ser um outro meio, mas olhe, quando já se fala em chip na mão ou na testa, você já tem que lembrar o Apocalipse há 2000 anos atrás. É claro que João, há 2000 anos atrás, não podia dizer: olha, vai ter um chip debaixo do cabelo ou vai ter um chip na mão direita. Ele não podia falar isso. Ele falou uma marca, na testa ou na mão. Crianças, jovens e adultos serão marcados. Por quê? Porque você vai comprar alguma coisa, vai comprar 1 quilo de feijão em qualquer lugar, você vai pôr a mão, sua mão vai ter um scanner, e na mesma hora o chip que está na sua mão vai debitar o dinheiro da sua conta e vai creditar o dinheiro. Vai entrar o dinheiro na conta do lugar onde você comprou o material que você queria. Aí eu paro para pensar, 2000 anos atrás, como é que João podia ver uma coisa dessa? E o pior é que o mundo não vê. E sabe de uma coisa? Eu pensava assim, olha,
vai ser uma tirania, ele vai querer forçar todo mundo, que nada. Os que ficarem aqui vão querer dar a mãozinha, eu quero segurança, eu quero conforto e quero segurança, eu quero sair na rua tranquilo, eu não quero ser sequestrado. Está aqui, marca a minha mão, marca a mão dos meus filhos, que eu quero saber onde meus filhos estão na escola. Olha, isso já começou. Veículos monitorados, a minha casa agora está monitorada, tem uma porção de gente aqui com casa monitorada. Notem como as coisas vão chegando, até chegar nele. Quando chegar nele, ele vai marcar. Tem uma irmã aqui que me mandou até uma cartinha, pastora, o repórter Celso Freitas falou do chip que está pronto e será colocado nas pessoas, no jornal da Record. Já está saindo na televisão. E agora? O que está nesse plano? Então nós vamos ver. Vamos ver o plano agora. Precisa apagar a luz? Vamos apagar a luz? E vocês vão ver o plano e aqui nós vamos terminar. Vamos passar o plano. O plano 666 chama-se Mondex. O plano Mondex. O que você vai ver agora é a mais recente novidade deste mundo. É do tamanho de um grão de arroz. Ele vem com uma novidade vantajosa que eliminará qualquer necessidade de se usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro. E olha, quem fica aqui vai usar pelas vantagens e por imposição. Lá está ele, olha lá, está lá na mão, lá, marcando como é feito isso. É injetado, o tamanho de um grão de arroz. Fuja disso, veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchips para o Mondex Smart Card, que desenvolveu vários implantes em humanos, usando biochips. Transponder é um sistema de armazenamento, leitura de informações e um microchip, cuja leitura se dá em ondas como de controle remoto. O biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuações da temperatura do corpo. Agora, essas flutuações estavam dando problema. Aí foi gasto $1,5 milhão para saber onde poderia funcionar perfeitamente no corpo humano. E o resultado vocês sabem qual foi. A Bíblia já dizia há 2.000 anos atrás. Onde vai funcionar perfeitamente? Na mão direita e na testa. O nome do projeto é Mondex. Memorize esse nome. Por que Mondex. Por que Mondex? Mon vem de money, dinheiro. Dex vem de dexter, da destra. Dinheiro na destra, quer dizer, dinheiro na direita. Dinheiro na mão direita. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos trazendo Mondex para o mundo e muitas nações já foram privilegiadas para usar o sistema. Entre elas, o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, e ali está a relação de países que estão aderindo, e agora, Brasil. Está aí o cartão, o nome da Mondex, Incorporation. Vamos indo. Estão sendo usados outros sistemas de Smart Card. Smart Card é cartões inteligentes, em favor do Mondex, especialmente desde que o Mastercard comprou uma participação de 51%, apostando na companhia. Então você faria uma pergunta: afinal, o que tenho eu a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Veja bem. O que eu acabei de falar, gastaram mais de $1,5 milhão nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita, porque a mão esquerda começou a dar problema, principalmente com quem tinha taquicardia. Começou a dar problema por causa disso. Então ficou, a mão direita não teve problema, funcionou perfeitamente. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Apocalipse 13:16. Pode ler do Apocalipse 13, 14 a 16. Então aqui está dando o verso
provando pelo qual, 2000 anos atrás, João teve a revelação de que o homem seria marcado para comerciar, negociar. Ninguém vai poder comprar nada se não tiver a marca. Não é muita coincidência? Há 2000 anos atrás, fala de uma marca, e essa marca agora já vem sendo divulgada pela imprensa. Aqui nesse escrito todo, é só para dizer o seguinte, que como se faz o implante, ali diz assim, o chip podia ser cortado e informações seriam mudadas e falsificadas. E aí eles falam por que foi feita o teste para ver onde ia funcionar. O implante do biochip na mão direita ou na testa, onde não poderá ser tirado depois de feito o implante, visto que se for tirado cirurgicamente, o invólucro se quebrará e o indivíduo será contaminado pelo lítio contido dentro do microbateria, e logo o sistema de posicionamento global detectará esta retirada e colocará a polícia em alerta. Ainda, o Mondex quer dizer dinheiro na mão direita. O que eu acabei de falar, o significado. Money, dinheiro, dexter, mão direita. E aí, diz a mensagem, quem escreveu, você quer encarar isso? Você quer encarar ou quer escapar? E só há um meio de escapar. É subir com Jesus, porque os que vão ficar aqui, vão ter que ser marcados. Aquele que tiver a marca da besta não será salvo quando Jesus retornar. Guarde isso. Se a igreja for arrebatada, quem tiver a marca da besta não vai ser mais salvo não, está perdido. Imagine seus parentes, amigos, conhecidos, enfim, todas as pessoas que você conhece usando esse sistema, fazendo a vontade de Lúcifer, que insiste em marcar as pessoas que o servem, para que no dia do julgamento final, ele tenha argumento contra você e dizer para Deus que te possui e você não puder se defender. Para conhecermos o futuro, não devemos consultar nenhum adivinho, cartomante, guru, basta abrir a Bíblia. Nela se encontram todas as respostas que procuramos e desejamos para os nossos problemas pessoais, principalmente para as nossas dúvidas. É a Bíblia. Gente, é uma coisa fácil de raciocinar. Ano passado eu preguei uma mensagem aqui do Código da Vinci. Quem se lembra desse livro hoje? Esse livro está sendo liquidado em bancas de livraria aí. Aquele grande alarde, 40 milhões de exemplares vendidos, virou filme, e hoje quem se lembra disso? Mas a velha Bíblia. Geração vai, geração vem, mas ela é a mesma. E por quê? Porque Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então aí é a Bíblia. Agora o homem quer saber de Bíblia? Não, o homem quer pecar. Então quando o arrebatamento acontecer, poucos vão subir e muitos vão ficar, até membros de igreja. Agora isso aí é uma foto que eu tirei da revista Veja. Esse outdoor teve em São Paulo. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, estava invadida desses outdoors. Vejam bem, é um microcelular. Olha o que diz ali. Novo chip de implante cerebral Motorola. Olha onde vai ser. Quem está vendo? Dá para ver a marca aí dele? Quem está vendo, levanta a mão. Dá para ver? Olha lá a marca. Na testa. Está ali a marquinha, ó. Vamos mostrar aqui. Ali, ó. A marquinha. O menor telefone de todos os tempos. Ocupa apenas 3 milímetros do seu cérebro. Agenda com números ilimitados, comunicação por telepatia, sem antena, bateria cardíaca, não precisa trocar. Está aí, ó, outdoor. Agora, é coincidência, gente? A Bíblia fala isso há 2000 anos atrás, e agora a Motorola pega e faz isso aí, ó, essa propaganda toda. E essa propaganda não é coisa de evangélico, não. Essa propaganda tão somente reforça o que a Bíblia fala há 2000 anos atrás. Olha. Então, queridos irmãos, a pergunta é: e agora? Nós vamos passar aqui. Eu quero dar uma palavra aqui agora. Nós vamos terminar. Vou passar um filmezinho aqui de 30 segundos. 30 segundos.
mais ou menos isso. Vai acontecer, o filme está dentro de uma igreja, para dar impressão a vocês que estão sentados aí, que vocês estão fazendo parte desse culto, daquele culto. É essa a impressão que a gente tem. Você está ali absorvido, o pastor está falando. Agora, de repente, eu estou falando isso para ninguém se assustar. Por favor, vou repetir, é para ninguém se assustar. Vai acontecer espécie de um terremoto, um estrondo, para não se assustar. Agora, eu só quero uma coisa. Já imaginou? A Bíblia fala, quanto ao dia e a hora em que Cristo vai arrebatar a igreja, ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma coisa nós sabemos, diante do que nós mostramos aqui, está perto. Pouco tempo está faltando para que Jesus Cristo arrebate a igreja. Imagina se a cena acontecer dessa maneira. Isso que vocês vão ver agora não está livre de acontecer agora. Não está livre de acontecer agora. Preste atenção. O pastor está pregando, a igreja está reunida, ouvindo a mensagem, e ele está falando sobre arrebatamento, sobre o grande dia em que a igreja será tirada e aqueles que não aceitaram Jesus Cristo ficarão. Eu creio que agora o barulho não vai assustar mais ninguém, mas pelo menos nós vamos mostrar mais uma vez, desde o princípio. Imagine se isso acontecer agora, com esse pastor pregando, falando sobre que Jesus Cristo pode voltar de uma hora para outra. E aí vocês já tiveram uma ideia do que pode acontecer. E o que me impressiona nisso é que foi tão bem feito, é a cara daqueles que ficaram. É uma igreja. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Olha o desespero. Olha o desespero desse homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está pronto? Vamos nos colocar em pé. O mundo já está deixando claro a evidência da volta de Jesus, pelo que nós estamos vendo. Os fundamentos estão derruídos. A apostasia chegou. E de uma hora para outra pode acontecer isso aí. Aí então os que ficarem terão que ser marcados. E os que forem marcados não vão entrar no reino de Deus. Então, antes que aconteça isso, acerte a sua vida com Jesus Cristo. Entregue o seu coração para Ele. Não brinque com coisa séria.
Não brinque com coisa séria. Deus não é homem para mentir. Que Deus o ajude a entender isso no seu coração. E se você hoje foi tocado e disse: meu Deus, eu não quero ficar, eu quero subir com Jesus. Eu, o pastor Vitor, o pastor Evanilson ali, ó, nós três vamos estar lá na porta. Fale conosco, dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não sei se hoje alguém tomou isso no coração, lá na galeria, alguém fez isso, levante a mão, lá na galeria, alguém entendeu? Você entendeu? Quer entregar seu coração? Está arrependido do seu pecado? Alguém entendeu isso? Levante a sua mão. Aqui embaixo alguém entendeu? Alguém entendeu? Levante a sua mão se você entendeu. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Só quero saber se entendeu, enquanto a igreja está orando, ó. Alguém entendeu? Onde você estiver, levante a sua mão. Só para terminar, você que já foi membro de uma igreja, está afastado, gostaria de se reconciliar, levante a sua mão e depois fale conosco lá na porta, viu? Fale conosco lá na porta. Nós sabemos que o Espírito Santo falou ao coração de muita gente aqui. Não brinque, o fim está próximo. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares e te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. E que as pessoas entendam que pouco tempo nos resta. E que tome uma posição ao lado de Jesus. Nós sabemos que os sinais da tua vinda estão sendo tão claros, ó Deus, que até as próprias pedras estão clamando. Que os crentes sejam despertados a uma vida mais santa. E aqueles que não têm certeza da salvação, arrependam-se dos seus pecados e entreguem o coração a Jesus. Obrigado por tudo, pelo sangue do teu Filho. E te agradecemos, porque o dia da redenção se aproxima. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.